Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, aqui é o Fernando Pereira Batista, de volta com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Paz e graça a todos os queridos irmãos do canal. Que Deus abençoe vocês mais e mais. E aqui nós já começamos essa série, já tem mais de 3 meses. Nós começamos essa série aqui nos dias dos pais. Isso aqui é muito maravilhoso e nós estamos passando esse conhecimento da graça de Deus. Falando das revelações que Yahonan, João, português Brasil, recebeu na ilha de Patmos. Vou falar agora sobre a segunda parte. Falei da primeira parte do monte físico, do capítulo 14, nós estamos no capítulo 14 do monte físico, li o texto e o contexto lá em Êxodo capítulo 19, vou dar continuidade lendo aqui o capítulo 14, vamos fazer aquela leitura para nós não tomar muito tempo, quero fazer essas lives diminuindo um pouco os minutos, não indo muito além, porque cansa muito, tantos queridos irmãos, e a gente também aqui cansa um pouquinho, e a gente vai ser bem objetivo, falando dessa graça tão maravilhosa. Quero lembrar vocês, meus queridos irmãos eleitos e eleitas de Deus, povo de Deus, não esqueça de se inscrever nesse canal. Se inscreva nesse canal, convide seu colega, seu amigo, e se inscreva, vamos fazer esse canal crescer, porque nós fazemos aqui tudo pela fé, né? Nós começamos essa série, tem outros vídeos aí muito importantes, muito conhecimento, falando aí do vídeo de Flávio José, está chegando a quase 350 visualizações. Isso é muita gratidão, obrigado mesmo pelas suas participações. Eu peço aos queridos irmãos que se inscrevam nesse canal e que os irmãos acompanhem essa série, não perca essa série até o capítulo 22, nós iremos aprender coisas aqui maravilhosas. Então, meus queridos irmãos, vamos já dar continuidade falando agora do capítulo 14. Falei que o monte físico foi feito a primeira aliança com os hebreus, segundo a carne. Enquanto nós já sabemos que a primeira aliança que Deus fez ali com os homens foi com Noé, colocando um arco celeste, não é arco-íris, arco celeste, e ali ele fez uma aliança com Noé. Depois aí ele vem dar a lei lá no monte Sinai, que é o monte que está na Arábia hoje, que o apóstolo Paulo diz, fez aquela alegoria, categoricamente falando, da Sara e da Agar. Agar representava a mulher que trouxe a servidão, ele falando na sua alegoria, enquanto Sara representava o monte de Jerusalém, Moriá e o monte Sinai, que hoje está lá na Arábia Saudita, que é chamado Monte Jabal Elor, comprovado aí na história, fatos reais, que este é o monte da Bíblia, um monte verdadeiro, Sinai. Não é os montes que estão lá em Tel Aviv, as ruínas da Babilônia. Vamos lá, meus queridos irmãos. O capítulo 14 diz assim: E olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome do seu pai. Falei a vocês que Deus, lá no capítulo 19, que lhe tem esse contexto, você pode estar aí no outro vídeo, na primeira parte, que Deus deu as leis em pedras físicas aos hebreus. Agora, mostra na visão de João, Jesus e Yahushua, o cordeiro, foi colocado o cordeiro de Deus, reunido com seus remidos no monte Sião. Olha, vem aqui, meus irmãos, eu chamo a sua atenção aqui com toda a cautela. Os 144.000 do capítulo 7 do Apocalipse, os 144.000 do capítulo 14 são simbólicos, não é literal. Isso aqui não é literal, porque não tem como. Depois que a nuvem ocultou o corpo, aquele corpo da ressurreição de Jesus, ele desapareceu, ele foi ocultado desse mundo físico para sempre, eternamente. Então hoje ele é o próprio Espírito, então não tem como. Depois dele ser ocultado, a segunda tradição diz que ele vai voltar fisicamente, né, nas nuvens do céu, como é feito aí nos filmes, na novela.
não tem como ele voltar fisicamente. Se passamos ao lado do Espiritismo, não. Ele é o próprio Espírito hoje. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, ali a gente vai vendo 28, que ele diz que ele apresentou uma vez para tirar o pecado de muitos, aquele Jesus humano, e diz que aparecerá pela segunda vez para aqueles que aguardam para a salvação. Então, aquela igreja do primeiro século não está aguardando Jesus até hoje. Os irmãos estão entendendo? Não está aguardando Jesus até hoje. Eles já morreram fisicamente. Eles já morreram. Não, as suas vidas, aqueles corpos revestidos de carne e sangue, não existe mais. Então, a Bíblia já está consumada, completa e feita. E ele reina pelo século do século. Por isso o nome do canal, Yahushua, Jesus reina para sempre. Versículo 2 diz que, olha o que diz o versículo 2: e ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas e como voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. Olha como isso aqui é interessante. No Monte Sião, aquilo que era sombra, chamado a velha aliança, que era sombra da nova aliança, nós vemos ali coisas maravilhosas acontecendo ali. Vamos lá no livro de Êxodo 19 para mostrar para vocês que aquilo ali era físico, literalmente aconteceu. Agora no Apocalipse 14 não é literal, meus irmãos. Então nós já vamos vendo aqui que esse monte físico aqui aconteceu as coisas literalmente mesmo. Aqui foi a sombra, enquanto nós agora vivemos no século 21, no ministério do Espírito, da lei da vida. E hoje é pelo Espírito. Hoje é a novo céu, é a nova terra. Então, lá no capítulo 19, versículo de número 8, olha só o que diz aqui. Olha o que aparece lá no Monte Sinai, o monte físico, o monte que está na Arábia, que o apóstolo Paulo disse. Ele está lá, esse monte está até hoje, estará sempre. Olha, então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Relatou Moisés, o Senhor, as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu te virei a ti numa nuvem expressa, para que o povo ouça falando comigo, para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras, a palavra ao seu povo. Olha só, ao povo do Senhor. Versículo 10. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto o terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Então nós estamos vendo aqui, ele está recebendo as instruções, porque lá eles iam receber a lei física, viu, queridos irmãos? A lei física, a lei material, a lei física, a lei que seria escrita em pedras. E aqui nós podemos e confirmamos que aqui nós podemos ler a Bíblia aqui nesse capítulo 19 de Êxodo de uma forma literal, porque aqui realmente aconteceu literalmente. Aqui Deus estava fazendo justiça pela primeira vez ao seu povo hebreu. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, ao terceiro mês, Deus agora faz justiça. Ele faz justiça ao seu povo. No mesmo dia que chegaram ao deserto de Sinai, depois do terceiro mês, depois de 3 meses, Deus agora faz justiça ao seu povo. Olha só a figura de linguagem que aparece aqui no livro do Apocalipse, a palavra nuvem, a figura de linguagem que aparece no profeta Isaías, capítulo 13, versículo 10, a figura de linguagem no mesmo profeta Isaías, capítulo 19, está falando que ele, Deus, o próprio Criador, apareceria numa nuvem. Olha só como Deus está fazendo justiça pela primeira vez com o povo de Israel, dando para ele, fazendo justiça ao povo dele, fazendo assim, falando uma aliança, a primeira aliança com o povo hebreu. Olha só como isso é interessante. Versículo de número do capítulo 19, e versículo de número
11 diz assim, não, o versículo 11 não, vamos ler aqui, olha o versículo 4 e o versículo do 4 ao 6, diz assim, Êxodo 19, do 4 ao 6, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, diligentemente ouvireis a minha voz e guardaste a minha aliança, então sereis as minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra ela é minha. Então nós vemos aqui Deus fazendo uma aliança com o povo hebreu, e ele dizendo que esse povo que ele escolheu, que ele deu aliança para eles, seria pessoalmente dele, peculiar, único dele, não é de 2, não é de 3, não é como nós aprendemos no sistema religioso, que ao mesmo tempo Deus habita e ao mesmo tempo o ser das trevas que nunca existiu habita. Então aí eles vêm com aquelas falácias dizendo que a lei da física não pode 2 corpos habitar, não pode 2 seres habitar no mesmo corpo, que não dá certo. Não, mas aqui Deus está dizendo, quando Deus fez a aliança física lá no Monte Sinai, ele disse que seria uma nação peculiar, um povo exclusivo dele. Então Pedro aparece dizendo que o nome dele seria um povo peculiar, um povo santo, um povo perfeito, um povo eleito, lá nas cartas do apóstolo Pedro. Então nós já entendemos que o nome que estava na testa, dentro da mente, dentro do coração do Apocalipse 14, era um povo eleito. Este era o nome, um povo eleito, um povo santo, um povo perfeito, um povo escolhido. Então nós aqui já descobrimos, meus queridos irmãos, no capítulo 19 de Êxodo, que Deus faz uma aliança física, literal, com os hebreus. Agora, no capítulo 14, vamos lá, voltando rapidinho aqui, capítulo 14 do Apocalipse, aqui na série do Apocalipse, agora está revelado um mistério. Nós aqui já entendemos no capítulo 14, olha, que aparecem as mesmas coisas, mas de uma forma simbólica. Lá apareceu os sumos sacerdotes, né? Nós conhecemos, só os irmãos dão uma lida lá, não tem esse contexto. Versículo 2, e ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como a voz de uma grande trovão. Ora, trovão significa justiça. Ouvi uma voz de arpistas que tocavam suas harpas. Olha o que estava acontecendo lá no Monte Sinai físico, no Antigo Pacto. Porque aqui, na escrita, era o Antigo Pacto ainda, mas foi uma visão. Versículo 3, e cantava um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais, dos anciões, que ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra Jerusalém. Estes são os que não estão contaminados com as mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. A palavra que não contaminaram com as mulheres não se refere à mulher feminina. Isso aqui não está se referindo à pessoa feminina de uma mulher, de uma adjutora, como os cães gulosos, os líderes religiosos, tem muitas vezes colocado a mulher lá embaixo, sabe? Que a mulher não pode fazer isso, que a mulher não pode fazer, porque eles leem. Muitas vezes eu estava lá dentro do sistema, eles liam esse capítulo aqui, capítulo 14 do Apocalipse, falava que aqui era virgem, eram homens virgens, que não tinha contaminado com mulher, que não tinha se casado pessoalmente. Aqui não está falando na visão que é um ajuntamento conjugal, meus irmãos. A visão está falando que não, estes são aqueles que não contaminaram com as mulheres aqui no original, no grego. Isso aqui é bem entendido, meus queridos irmãos, que era a idolatria. Ele está falando aqui da idolatria, não contaminaram com os deuses. Versículo de número 5, e na sua boca se não achou engano, porque são irrepreensíveis, olha, diante do trono de Deus. Os eleitos
são irrepreensíveis. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua, povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a vinda e a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha só, o anjo apareceu proclamando o evangelho eterno. O evangelho, aquele evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, é o mesmo evangelho. Gálatas, capítulo 2, versículo 7, foi confiado ao apóstolo Pedro o evangelho da circuncisão, em outras palavras, o evangelho da lei, e ao apóstolo Paulo revelado, confiado o evangelho da graça. Este evangelho que antes do templo cair, no ano 68, na visão ele viu um anjo proclamando, dizendo aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua, povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a vinda e a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, as fontes das águas. Então aqui, meus irmãos, ele não tinha vindo ainda, estava próximo, faltava aí, eu creio, os seus 2 anos ou 3 anos e meio. Eles estavam passando pela grande tribulação. Então nós aqui já vamos entendendo que aqui é um lado espiritual, é um lado simbólico. Os irmãos estão entendendo? Aqui ainda ele não tinha vindo ainda, e o anjo já estava proclamando o evangelho eterno. Esse evangelho é que nós estamos aqui nas plataformas digitais, os pregadores da graça, os ministradores da graça, os ensinadores da graça, que Deus tem levantado para tirar os filhos e as filhas de Deus dentro dos alçapões, dentro das igrejas evangélicas, dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, do islamismo, e aí por diante. E aí Deus, ele vai usando nós como instrumento em suas mãos. O versículo 8 ele diz: e o outro anjo seguiu dizendo: caiu, Babilônia, aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Olha a visão de João. João, ele não está falando, nós vamos chegar lá na frente e vamos falar sobre esse assunto, vai ser muito relevante. Não perca a série do Apocalipse. Vamos lá no capítulo 17, vamos desvendar aquele mistério que a religião ocultou, que jogou aquilo no futuro, do capítulo 17, vamos chegar lá. Mas o anjo, na visão que ele viu no versículo de número 8, que o anjo dizia: caiu a Babilônia, aquela grande cidade. Não era aquela Babilônia, meus irmãos, de Nabucodonosor, que João viu. Não foi aquela Babilônia que foi o primeiro império, o império que foi de ouro, falando assim, que foi o leão. Não está falando império babilônico de Nabucodonosor, onde Nimrod construiu a sua cidade forte. Não é a cidade de Sinar, está falando a própria Jerusalém. Aqui é Babilônia, do livro do Apocalipse, que o anjo dizia: caiu, versículo 8, caiu aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Jerusalém se prostituiu. Já falei que Jerusalém, ela, a mesma, falando assim, se prostituiu com o Império Romano, se prostituiu com a besta do capítulo 13, se prostituiu com os imperadores, com a moeda. Então aqui nós vamos desvendando esses mistérios tão maravilhosos, que a Jerusalém, ela estava condenada por Deus, pelo seu próprio Criador. Jerusalém estava condenada. E nós vemos que realmente esta cidade deu o vinho da prostituição. Esta mesma se prostituiu com quem, Fernando? Se prostituiu com reis da terra. Se prostituiu com os imperadores, se prostituiu com a besta. O que aconteceu? Aqueles homens que estavam lá, fariseus, escribas, zelotes, essênios, né? Esses homens, essas facções, esse grupo de pessoas que estavam ali,
eles se prostituíram, os filhos da perdição estavam, e eles se prostituíram na então Jerusalém, que estava de pé. Quando ele recebe essa visão, Jerusalém estava de pé, meus irmãos. Nós lemos aqui na frente que ainda ele não tinha vindo pela segunda vez. Ele não tinha vindo pela segunda vez. Vamos continuar aqui. Versículo 10. Também versículo 9. E seguiu ao terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém adorar, olha, a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Olha, aqui estava rolando a moeda romana. Aqui ainda a moeda romana estava lá, estava atuando. O que estava atuando, Fernando? O Império Romano, com César, estava atuando com Augusto, estava atuando com Vitélio, Otton, esses imperadores que eu vou falar para você lá na frente no capítulo 17, quem eram eles. Então aqui eles estavam negociando com o império. Eles estavam recebendo a marca do Império Romano, besta, Therion, recebendo, eles estavam se prostituindo, não deixavam de se prostituir com Roma. Eles deixavam o seu Deus, deixavam de adorar o seu Deus, deixavam de guardar a lei, as leis que Deus deu para ele na primeira aliança, no capítulo 19 de Êxodo. Eles não observavam mais, não temia a Deus mais, e agora eles se venderam, se prostituíram para os imperadores romanos. Os irmãos estão entendendo? Por isso que não poderia comprar nem vender, tinha que se prostituir com Roma. Esta era a marca da besta, não é o Pix, não é o código de barra, não é nada disso. Nunca vai haver, não é um chip inserido dentro da mão, da pele. Não, a marca da besta do capítulo 13 do Apocalipse foi a marca da moeda romana. Se não se misturasse com o Império Romano, se não concordasse, não falasse a mesma língua dos imperadores, não se prostituísse. Eles aqui, nós entendemos, meus amados, que a marca da besta é que eles se prostituíram com os deuses da Grécia, de Roma, porque Roma e Grécia tinham seus deuses. Eles tinham que adorar os imperadores gostavam de adoração. Os irmãos estão entendendo? Versículo de número 10. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Aí as pessoas perguntam, mas atormentado com fogo, enxofre, mas o que está acontecendo aqui? Atormentado, meus irmãos, crematório, Geena, do lado de fora de Jerusalém. O Geena estava lá ainda, o Geena, quando eles faziam coisas terríveis, matavam, assassinavam, malfeitores, falando assim, usando a português Brasil, malfeitores, eles eram colocados por lá de fora de Jerusalém, e lá nesse crematório que estava por lá de fora de Jerusalém, esse lugar que hoje em Tel Aviv, no Oriente Médio, é um ponto turístico lá em Tel Aviv. Eu posso falar assim Jerusalém para os irmãos entender que não é Jerusalém, mas Jerusalém foi destruída no ano 70. Lá só está ruínas. Lá estão os europeus, askenazes, querendo ser os verdadeiros hebreus da Bíblia do Almeida, com seus rudimentos da lei, festas cerimoniais, com seus indícios, que é perto do hebraico. E realmente esse ponto turístico, ele existe lá em Jerusalém, lá em Tel Aviv, na terra chamada Israel, de 1948, com a ajuda de Oswaldo Aranha. Tem muitos irmãos aqui em Graça que que fazem live e acreditam nesses judeus, que eles são da Bíblia do Almeida, que eles não foram destruídos lá no ano 70, mas Flávio José diz que 1.100.000 judeus, hebreus, falando hebreus, da Bíblia do Almeida, hebreus na carne,
no sangue. Hebreus, a era deles terminou no ano 70. Não existe mais Hebreus, existe agora Hebreus espirituais. Existe hoje Hebreus espirituais, salvos, eleitos. Os irmãos estão entendendo? Uma nação, ela pode nascer, diz o profeta Isaías, eu vou estar falando isso, capítulo 68. Uma nação pode nascer de um dia para o outro. Essa foi a profecia. Mas de que forma? Qual forma da profecia foi falada? Foi falada de uma forma espiritual, meus irmãos. Não estava falando ali de uma forma carnal, o homem segundo a carne. Estava falando o homem interior. Estava falando da nova aliança. Não foi isso que aconteceu? Foi. A profecia foi dirigida à destruição, ao evento que aconteceu quando Yahushua voltou pela segunda vez lá em Jerusalém, quando estava de pé. Aquela nação foi destruída, mas de um dia para o outro, nação segundo a carne foi destruída, mas de um dia para o outro nasceu a nova Jerusalém, o novo céu, os novos eleitos, agora não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é a revelação. E no versículo 10, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então estava falando que eles seriam o quê? Julgados. Jerusalém seria sitiada, Lucas capítulo 21, Marcos 13, Mateus capítulo 24, está falando da destruição. O apóstolo Pedro, que pregava o evangelho da circuncisão, ele disse que o mundo que agora subsiste, ele se derreterá em fogo. Era o mundo da lei, era a destruição de Jerusalém. Flávio Joséfo disse que um soldado com uma tocha colocou fogo no templo, que o general Tito queria que preservasse o templo. Os irmãos estão entendendo? Então, nós conversamos com os abençoados. Eu conheço muitos irmãos que eu tenho conversado no mensagem, mas os irmãos, eles insistem, a religião tem judiado desses irmãos, filhos de Deus, filhas de Deus, tem colocado a cultura religiosa na mente, impregnado ali na mente, no cérebro. E só Deus para tirar isto e colocar esse entendimento da graça. E eles fazem essa pergunta: meu Fernando, é porque o fogo eterno? Mas o fogo eterno, meu irmão, da Bíblia, das Escrituras, da Cópia do Almeida no grego, era o Geena, era um crematório, era um lugar que se queimava os corpos dos malfeitores. E foi ali perto que Yahushua foi pendurado no madeiro. Então nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, nós vamos passando esse conhecimento, porque lá no Antigo Pacto tem uma passagem que diz que Sodoma, nós conhecemos a história, Sodoma e Gomorra foi condenada, as duas cidades, Sodoma e Gomorra, foi condenada eternamente com fogo. Foi condenada com fogo, fogo eterno, olha a expressão, fogo eterno. Mas eu pergunto a vocês, no século 21, esta cidade está pegando fogo até agora? Não, é a expressão Geena. Geena, que era alimentada com enxofres. Os irmãos agora que fazem essas perguntas, era alimentada com enxofre, era jogado lixão ali fora, todos os lixos de Jerusalém, dos habitantes, dos cidadãos de Jerusalém, era colocados o lixo ali para queimar. Era colocado os animais que estavam entrando em decomposição para queimar, os corpos dos malfeitores para queimar. Então, quando o Salvador vem falando de fogo eterno, de condenação eterna, de juízo eterno, de fogo, como ele cita na parábola, o fogo, o bicho não morrerá, o fogo nunca se apagará. Quando ele diz, meus queridos irmãos, Mateus 10, versículo 28, que ele diz, não tema aquele que pode matar o corpo, depois não pode fazer nada com a alma, mas matar a alma e o corpo e lançar no inferno, na sepultura. João Ferreira de Almeida, sepultura, inferno, na sepultura, na tumba. Ele estava falando da vida eterna, não estava falando de uma condenação ao fogo, meus irmãos. Temei aquele que pode tirar a vida eterna.
Então aqui eu creio que os irmãos entenderam a parábola do rico e Lázaro, contada, a parábola do mordomo fiel, parábolas. E quando essa palavra, expressão fogo nas escrituras, que ele usa, o Salvador usa muitas vezes, os apóstolos escrevendo as suas cartas também, até, olha só, nós vê aqui na escritura o apóstolo Paulo falar de inferno, não vê, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo sabia que inferno, nas suas leituras, dentro do contexto judaico, era sepultura. Versículo de número 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem. A besta e a sua imagem, já falei. A besta era o Império Romano e a sua imagem era a moeda do César. Aquela moeda que o Salvador disse: dá o de César, que é de César, e dá o de Deus, que é o de Deus. Então, besta era o Império Romano. Eles adoraram o Império Romano e adoraram e se entregaram à moeda romana. Se corromperam com dinheiro. Quantas vezes os fariseus se corrompiam porque eles eram ricos? Quantas vezes o Salvador usou parábolas dizendo sobre essa ganância que a vida do homem não consiste no bem que ele tem? É hoje a mesma coisa. Quando estas igrejas de pedras evangélicas, elas dizem que representa nós lá no Senado, representa nós lá dentro dessa república física, que é a representação do barro. Quando eles dizem que está lá, aqueles homens usam título, pastor, o que for, esses títulos eles dizem que estão representando a igreja de Cristo. Mentira! Eles estão se corrompendo, como corromperam os fariseus, como se corromperam os saduceus, como se corromperam os escribas. Então é isto que estava acontecendo naquele momento, meus irmãos. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Olha a moeda. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado. Olha, e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito com E maiúsculo, Deus, o Espírito de Deus, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras e os seguem. Olha, as obras dos eleitos, está falando aqui dos eleitos. A obra seguia quando eles morriam, a obra que eles faziam, que era boa, porque a obra do eleito, o Filho de Deus é generoso, ele obedece, o Espírito de Deus entrava e saía nele, entrava e saía porque era eleito. Os irmãos estão entendendo? E aí a visão diz que bem-aventurado eram os mortos que estavam morrendo antes da destruição de Jerusalém, antes do juízo, meus irmãos. Olha como isso é claro. Aonde você aprende isso, Fernando? Lendo. Isso aqui é bem claro, meus irmãos. Aqueles que morriam, ali a igreja do primeiro século, aqueles que morriam, eles iam ressuscitar. Porque esse era o benefício, as obras seguiam. Eles iam ressuscitar no quê, Fernando? No corpo físico? Não. Ia ressuscitar na ressurreição escatológica do último dia que Marta e Maria disse lá. É a ressurreição, mestre, do último dia. Então esses eleitos iriam ressuscitar no último dia, não a ressurreição do corpo físico, mas a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Daniel, capítulo 12, a ressurreição dos mortos. O Espírito iria voltar para Deus. Os irmãos estão entendendo? O Espírito dos eleitos, E as obras seguia, claro que seguia. O apóstolo Pedro não chegou no novo céu e na nova terra. O apóstolo João não chegou no novo céu e na nova terra. O apóstolo Tiago, que foi degolado lá pelo Herodes, não chegou no novo céu e na nova terra. E muitos da igreja do primeiro século, e deles foram ressuscitados os seus espíritos. Esta é a interpretação das escrituras já
interpretada a Bíblia Sagrada, chamada Bíblia Sagrada, que é a cópia de João Ferreira de Almeida. Versículo de número 14, e olhei, vai falar agora a ceifa. Isso está ocorrendo antes da destruição, antes do juízo final. Eu estava conversando com o abençoado o dia desse, o nosso querido irmão, pela mensagem, e ele perguntou para mim: juízo final já aconteceu? E eu disse: já aconteceu. Mas por que nós não estamos no céu? Você está entendendo que não é a pessoa dos irmãos, é a perversa religião que colocou na cabeça dos queridos irmãos que estão lá dentro dos alçapões, aonde esses caras estão se enriquecendo. Eles andam de Camaro, eles andam de Mercedes-Benz, eles andam de jatinho, eles andam com carro importados, blindados, com seguranças, eles comem nos melhores lugares. Esses caras cangulosos, eu falo pela graça de Deus, esses caras, eles não estão salvos na mente. E eles colocam na mente dos filhos de Deus que céu tem que morrer fisicamente primeiro, para depois descer a sepultura, depois a alma, a imortalidade da alma, entrar nesse céu azul invisível, onde está o sol, a lua, as estrelas. Então, olha o pensamento religioso. Mas a Bíblia está dizendo para nós que céu, meus irmãos, queridos irmãos evangélicos, novo céu, nova terra, nova aliança. Por isso que aqui é simbólico, no capítulo 14, os 144 mil selados com o nome de Deus no coração. Lá com os hebreus, segundo a carne, foi colocada a lei fora, nas pedras, lá fora, naquelas pedras do monte Jabel-Olor. Mas agora no capítulo 14, não. Quando o templo fosse destruído, agora aquelas leis que Deus deu a Moisés lá naquele monte chamado Sinai, aquelas leis não seriam mais em pedras, mas essa lei seria dentro do coração dos eleitos, das eleitas. E está, Fernando, está aqui dentro agora. É aqui dentro que está. Aqui dentro ele habita, aqui dentro ele mora, dentro dos nossos espíritos, e somos um com ele. Então, essas perguntas vêm e você responde. E o irmão perguntou: e cadê o paraíso? Se nós estamos no céu e nova terra, por que sofremos? Por que padecemos? Por que morremos? Por que temos dores? Mas aonde está o paraíso? Eu disse: o paraíso estava fora do homem chamado Adão. E hoje o paraíso está dentro da igreja, de nós, dentro dos nossos corpos, dentro do nosso espírito. Adão perdeu o paraíso, agora ele trouxe o paraíso para dentro de nós. E a resposta do querido irmão eleito, que a religião está fazendo isso com a cabeça dele, ele deu risada, RS, quer dizer risada. Quer dizer, então, meus irmãos, o que a religião faz? É isto que a religião faz. Mas as escrituras, a Bíblia, está dizendo, meus queridos irmãos, que o reino de Deus, pastores, líderes religiosos, que o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é uma condição. O reino de Deus é espiritual, não é físico, não é tocável, não é palpável, não é como um rei, que não é como um rei humano, como Nabucodonosor, como Ciro, como Alexandre o Grande. Não é, meus irmãos. O reino de Deus, ele é invisível, não pode pegar, não pode tocar. O apóstolo Paulo disse: o reino de Deus não é comida, nem bebida. E o pior disse que eles estão esperando ainda o reino de Deus chegar. Vão morrer, desculpa aqui, viu, meus irmãos? Vocês vão morrer biologicamente. Nós iremos morrer biologicamente e esse reino de Deus nunca irá chegar. Esta é a verdade do Evangelho, porque o reino de Deus nós já vivemos. Quando o templo caiu, ele entregou o reino ao Pai.
E esse reino é eterno. É paz dentro de nós, é alegria dentro de nós, é amor dentro de nós, é alegria. Esta é a mensagem da graça que vai de encontro às mensagens das religiões errôneas, equivocadas. Agora eu vou para frente, senão a live está ficando maior, 39 minutos. Versículo 14, e olhei, e eis uma nuvem branca. Nuvem, na Bíblia, é sinal de justiça, juízo. É juízo, meus irmãos. Como aconteceu lá no monte, o monte fumegou, o monte tremeu, houve terremotos, e o povo disse: Moisés, fale você mesmo, não deixa o nosso Criador falar com nós. Houve uma nuvem, ele se apresentou na nuvem, apareceu uma nuvem, o chão tremeu, porque Deus estava fazendo justiça aos homens segundo a carne. Mas o capítulo 14 não tem nada com carne, não tem nada com lei em pedras, não tem nada com leis em filactérios, não. Agora ele está fazendo uma aliança no capítulo 14 dentro de nós, dentro dos homens, dentro dos eleitos, colocando esta lei invisível dentro do homem, salvando a mente do homem, o pensamento do homem, para herdar o reino de Deus que já é chegado, que já chegou. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Não tem como um espírito sentar numa nuvem. É justiça, meu irmão, figura de linguagem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda, justiça. Versículo 15, o outro anjo saiu do templo clamando com grande voz: o que estava sentado sobre a nuvem lança a foice e cega a hora de cegar. Que é vinda, porque já a terra já está madura. Versículo 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra, e a terra foi cegada. Olha o que é isso. Foi quando Jerusalém, quando a última trombeta, a voz de Deus, a voz do Altíssimo foi dada para destruição. Deus fortaleceu os imperadores, Deus fortaleceu a besta que subiu do mar, Deus fortaleceu os soldados romanos para destruir, fazer justiça a Jerusalém. Aí caiu, a grande Babilônia caiu, diz na visão no versículo 8. Versículo 16, aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua mão na foice, e a terra foi cegada. Versículo 17, e saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo. Olha, fogo, meus irmãos, é a vontade de Deus absoluta em tudo, meus irmãos, em tudo. E saiu. Versículo 18, e saiu do altar outro anjo que tinha um poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice, dizendo: lança-te, foice aguda, vitima os cachos da vinha da terra, Jerusalém, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice, e a terra vitimou as uvas da vinha da terra, e atirou-a no grande lagar da ira de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Olha, os soldados romanos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então aqui figura de linguagem: terra, foice, juízo, nuvem, juízo, foice, juízo. Capítulo 14, Deus fez justiça. É isto que a série do Apocalipse, com as escrituras já interpretadas, está mostrando aos queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Capítulo 14, Deus fez justiça aos seus eleitos para sempre, eternamente, colocando a lei dele dentro das nossas mentes. Aparece aqui na figura de linguagem, na testa, mas é na mente. Foi colocado em pedra no capítulo 19, agora foi colocado dentro das nossas
mente a lei de Deus, a lei do Espírito da vida. Vivemos na fé, andamos pela fé, falamos dessa mensagem da graça pela fé e sabemos que quando nós deixar essa habitação terrena, não precisamos mais esperar juízo, irmãos evangélicos. Não precisamos mais esperar juízo de Deus, porque o juízo de Deus já aconteceu. O apóstolo Pedro, o pregador do evangelho da circuncisão, disse em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, capítulo 4, versículo 17, que o juízo de Deus comece pelo século 21, pela República, pela Igreja Instituição, pela Igreja Assembleia de Deus do Belém, pela Igreja Assembleia de Deus do Ipiranga, pela Igreja Assembleia de Deus de Madureira? Não. Que a justiça, o juízo de Deus comece pelo templo de Jerusalém, que estava de pé por Jerusalém. Começa pela casa de Deus, que era Jerusalém, no tempo da escrita. Não vamos esperar juízo. Não tem juízo para a igreja. Não tem juízo para os eleitos. Não tem juízos. Não tem mais um juízo. Não tem mais segunda morte. Não existe mais segunda morte. Não existe mais lei de Moisés. Não existe mais segunda morte. Esta é a mensagem do Evangelho. Por isso estamos perfeitos. Por isso estamos livres. Por isso estamos abençoados com todas as sortes de bênção. Mas as igrejas evangélicas e seus líderes fazem os filhos de Deus buscarem as coisas materiais. Faz eles buscarem a teologia da prosperidade, a teologia das coisas materiais, mas nós não vivemos mais, irmãos, com as bênçãos de Israel, aquelas bênçãos físicas, aquela bênção que o profeta Isaías disse, olha, aquele que obedecer comerá o melhor dessa terra. Aquilo lá foi para Israel segundo a carne, para os hebreus segundo a carne. Para nós, sabe como estaria escrito se Isaías escrevesse, meus irmãos? Para nós, no novo céu, na nova terra, para nós seria assim. E nós já estamos comendo, já estamos vivendo o melhor nessa terra, que não é comida, bebida, mas é paz, amor, pelo Espírito, fé. Esta é a mensagem da graça. Eu vou terminando agora, pedindo aos queridos irmãos abençoados com todas as sortes de bênção, já vivendo a vida eterna, já no novo céu e na nova terra, já justificados, justos, perfeitos, no Espírito, com seus erros carnais, nós, com a natureza adâmica, revestido esse espírito de carne e sangue, mas nós já estamos no reino de Deus. Romanos capítulo de número 5, versículo 17, vocês podem ler. O apóstolo Paulo diz, e nós reinaremos mortos. Nós reinaremos em vida. Então, eu peguei um paralelo lá do capítulo 19, mostrei que aquela aliança foi feita fisicamente, aquela aliança lá do Monte Sinai foi literal, mas o capítulo 14, na visão, ela é espiritual. Esta é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. O capítulo 15 nós iremos falar no outro vídeo, não perca, vamos falar agora, vamos entrar nos 7 anjos, as 7 taças, depois vamos falar as taças da ira de Deus, o capítulo 16. Eu peço aos irmãos que não percam essa série. Aí vamos entrar aqui no capítulo 17, que é a queda da Babilônia, que eu já falei quem era a Babilônia, viu, meus irmãos? Babilônia não é o Brasil, não é a Inglaterra, não é a França, não, nada disso. Eu já falei para vocês que a Babilônia caiu, o anjo disse caiu, meus irmãos, caiu. Na visão já estava mostrando que caiu,
não está mais lá. Caiu, não existe mais Jerusalém. Está em ruínas. Não existe da mesma forma que caiu a Babilônia, que hoje é o Irã. Irã é cidade nova. Da mesma forma que caiu os medos e os persas, hoje lá é o Irã. É o Irã. Eu falei que era o Irã, mas é o Iraque. Na Babilônia hoje é o Iraque. É cidade nova. Ruínas de Babilônia. Ruínas dos medos, dos persas, que era a Média, que é o Irã. Ruína da Grécia, que é a Grécia, mas é uma cidade nova, não existe mais. Ruínas de Jerusalém, que é Tel Aviv. Ruínas do Império Romano, que foi destruído no ano 476 pelos bárbaros, que ficou seus fragmentos em toda a Europa. Inglaterra, França, ali é o continente europeu, não existe mais a besta. Foi destruída também. Você está entendendo, meus irmãos? Vou falar no capítulo 17, vou terminar agora. No capítulo 17, eu vou mostrar para vocês quem eram os 10 chifres da besta e os seus 7 cabeças. Agradeço a sua participação. Inscreva nesse canal, dê o seu like, dê o seu joinha. E vamos fazer esse canal crescer. E vamos continuar com essa série. Depois vai vir coisas melhores aí. Amém? Assim seja. Um abraço a todos. Tchau.